Carlos Andreasa, você escreveu agora há pouco no seu blog na Jovem Pan o post intitulado "Bolsonaro não deu bom dia a cavalo". Conta pra gente então. Silvio, o Bolsonaro é isso aí. Tem um lado ruim, porque ele é um péssimo orador e um mau leitor de teleprompter. E tem um lado bom. O sujeito se expõe coerentemente e não fez um discurso de Ernesto Araújo. Deixa o pessimista aqui ser um pouco otimista. A grande expectativa relativa a Davos é a participação brasileira. Muito mais a do Paulo Guedes. Se o Bolsonaro não atrapalhar, já estará bom. E assim foi. Como ter grandes expectativas relativamente a um discurso de Jair Bolsonaro sobre matéria econômica, ainda que lido? Não é possível. De modo que não se deveria criar essa expectativa. A expectativa era pela consistência da mensagem da delegação brasileira, fundamentalmente do Paulo Guedes. Segundo as informações que a gente tem e estão disponíveis aí, é muito boa. Paulo Guedes, e eu brinquei hoje também no meu artigo no Globo, é uma espécie de governo paralelo, é o governo Guedes que interessa ao investidor internacional. Para ser justo, em relação ao discurso do presidente, muito pequeno, muito curto, muito genérico e sem graça. Eu acho isso muito bom, acho ótimo. Para ser justo em relação a esse discurso, convém dizer que eles sempre deixaram claro que nesta viagem a Davos, inclusive o Paulo Guedes, não detalhariam a reforma da Previdência. Porque tem uma estratégia traçada de não expor a chuva a intempéries desde lá de fora, então, o projeto de reforma. Só torná-lo público uma vez que apresentado ao Congresso. Essa é a estratégia da equipe econômica. Não faz sentido ir a Davos, então, e falar, ainda que em pequenas reuniões, sobre as linhas da reforma da Previdência. Que, a bem da verdade, a Vera tem razão, ainda não está definida, ainda não se bateu um martelo para o caminho a seguir, mas a coisa já afunilou. Então, é importante ter clareza sobre o que é o Jair Bolsonaro, até onde ele pode ir e, de fato, em matéria econômica, se não seria melhor, uma vez falando, falar pouco e não atrapalhar. E foi disso que se tratou. Deixar a bola econômica e a apresentação da política liberal de reformas do Brasil para o Paulo Guedes. Em termos de linhas gerais, minha gente, o discurso do Bolsonaro apresentou pontos importantes. Vejam, sendo otimista aqui, ele surpreendeu começando o seu discurso praticamente falando sobre meio ambiente. Não é uma surpresa? Assumindo compromissos em relação ao meio ambiente, falando do Brasil, até de turismo falou, não é de todo ruim, convidando as pessoas com base na retomada de uma política de segurança pública no Brasil. Depois falou sobre reformas estruturais vagamente e depois, na entrevista a que se seguiu, falou da reforma da Previdência, falou sobre redução da carga tributária, falou sobre respeitar contratos firmados pelo país, o que parece uma banalidade, mas não é. O Brasil há pouco tempo, não faz muito, desrespeitava contratos. Falou em o Brasil entrar na lista dos 50 melhores mercados nos quais investir até o fim do seu mandato. São compromissos importantes. Então, foi brilhante o Jair Bolsonaro? Não foi. Poderia ser? Não poderia. Foi um discurso desastroso, atrapalhou as pretensões do Brasil? Não atrapalhou. Então, talvez achar motivo para comemorar. Deixa o especialista trabalhar. Só os portais de notícia registram que num evento paralelo o Paulo Guedes falou para uma plateia de cerca de 100 banqueiros, investidores, e tem até declarações de CEO de banco dizendo que a plateia ficou muito entusiasmada, inclusive com a reforma da possibilidade de reforma da Previdência. Vai lá, Andreasa. Pois é, esse é o ponto que me parece fundamental. O Paulo Guedes está lá em reuniões sucessivas e falando ao mercado internacional sobre o compromisso do governo em nome do presidente em relação à reforma da Previdência. É claro que há muitos problemas. 2 deles estão contratados, são incontornáveis para a reforma da Previdência. O início do ano legislativo, em que a estratégia do governo para a apresentação da reforma será testada, e o início do ano do judiciário. Porque nós sabemos, não nos esqueçamos disso, nós sabemos da capacidade de interferência do sistema judicial na atividade pública brasileira. O governo vai ter esse adversário pelo caminho.
em relação à reforma da Previdência. A Vera, falando concretamente, objetivamente, tocou num ponto muito importante. Havia, sim, isso não tem nada a ver com Davos, porque o projeto de reforma da Previdência, se houvesse, jamais seria apresentado e detalhado em Davos. Mas havia um compromisso do governo, da equipe econômica, de subsidiar o presidente com algumas linhas de reforma para que ele viajasse e maturasse as opções para, desde Davos, na volta, escolher o caminho a ser seguido. Isso não aconteceu. Na quinta-feira passada, houve um encontro da equipe econômica, mas não se discutiu o projeto, não se apresentou o projeto, nem essas possibilidades. Apenas algumas ideias. O calendário está atrasado, o calendário que o próprio governo divulgou. Isso não quer dizer que na volta do presidente as coisas não possam se precipitar, porque pessoas da equipe econômica com quem eu tenho falado me dizem que continua valendo o calendário de ter a reforma da Previdência do Jair Bolsonaro até o final do mês, deste mês de janeiro, portanto faltando menos de 10 dias, para que, iniciado o ano legislativo em fevereiro, seja apresentado e aí a toda a sociedade. A ideia da blitz do governo é que a reforma da Previdência esteja avançada para ser votada em abril. Portanto, nós estamos falando de primeiro semestre de 2019. Tem muito chão para andar. O ponto que eu defendo é apenas este. Davos tem muito pouco a ver com isso. O importante é apresentar a consistência, a ideia, as linhas a serem seguidas. Nenhum presidente brasileiro que falou em Davos fez discurso liberal. Podem ter falado por 50 minutos, mas não fizeram discurso liberal. O Jair Bolsonaro, vejam, eu não estou dizendo que o discurso foi bom. Estou dizendo que foi o discurso possível para o Jair Bolsonaro. O discurso dele foi, em linhas gerais, um discurso de um governo liberal. Esse pessoal quer ouvir isso. Aprofundamento é com Paulo Guedes em reunião privada. Davos é isso.